Olá, gente, graças e paz. Estou eu aqui dando a cara novamente ao vivo, passando para deixar uma reflexão da palavra do Senhor para as nossas vidas. E hoje a minha leitura do devocional foi a mesma de ontem. A mesma leitura que eu fiz ontem, eu resolvi ler hoje porque ela ficou falando muito ao meu coração. E fala na questão da gente ser servo, né? E aqui Paulo aos Filipenses, ele fala sobre a humildade e a grandeza de Cristo. A grandeza dele como Deus, né, que ele é, e a humildade dele de deixar toda a sua glória, né, deixar todo o seu esplendor de Deus, toda a sua glória realmente de Deus, para estar aqui nessa terra como um homem, né? Ele se vestiu de homem, nessa roupagem humana, para estar entre nós, para nos servir. Então a gente vê aí a humildade de Jesus, né, em deixar tudo quem realmente ele é como Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou dele completamente, né, como Deus, para se fazer humano, habitar entre nós. E nessa habitação, nesse período de habitação com a humanidade, ele não veio como um rei, ele não veio como alguém que tinha um trono, fisicamente falando, mas ele veio como servo, em forma de servo. Ele veio para servir, ele veio para ensinar sobre o serviço, sobre ser humilde, sobre verdadeiramente amar, né? Porque só serve quem ama, sabe? Quem não tem a capacidade de amar o seu próximo nunca vai ter a capacidade de servir. Então, o serviço tem tudo a ver com o amor de Deus na nossa vida. Não falo desse amor da gente humano, eu estou falando do amor de Deus na nossa vida, porque é o amor de Deus que nos faz capaz de servir ao nosso próximo, não é? E não servir por uma obrigação, mas servir por amor, com satisfação, não é? Porque só Deus, ele coloca esse propósito na nossa vida, amém? Então, eu vou ler aqui para vocês os versículos que eu li para a minha meditação. E aí a gente vai meditar um pouquinho, tá bom? Refletir um pouquinho se a gente está se enquadrando dentro, né, dessa linha de pensamento de Cristo sobre a humildade. E aí começa assim, Paulo dizendo: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, né? Então a gente é forte porque a gente está unido com Cristo. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Então, a gente vê aqui que Paulo, ele nos ensina, né, que a gente tem que ser humildes com relação ao nosso próximo, a gente tem que viver em harmonia, a gente tem que ter amor, tem que ter misericórdia, a gente tem que ser bondoso. Mas a gente só consegue isso se a gente estiver unido com Cristo. Porque se a gente não tiver unido com Cristo, por mais que a gente queira ser bondoso e fazer o que é bom, a gente não consegue, sabe? Não consegue, porque a nossa natureza humana é uma natureza má, é uma natureza pecaminosa, é uma natureza cheia de falhas, né? Então, o que é que faz a gente ser bondoso? O que é que faz a gente ser misericordioso? O que é que faz a gente ser um servo na presença de Deus? É o amor de Deus. Essa união com Deus através do seu amor, né, através desse elo que a gente tem com o Senhor, é que faz que a gente seja tudo isso: bom, útil, servo, né, piedoso, misericordioso. Então, sem o amor de Deus na nossa vida, a gente não faz nada. E ele diz, né, ele nos ensina: não faça nada por interesse próprio. Não faça nada para receber elogio, porque isso não agrada ao Senhor. Se você tem algo para fazer, uma bondade, um serviço para fazer a alguém, né? Servir de alguma maneira a alguém, não faça
Não sirva ao próximo pensando em interesses próprios, sabe? Não pensa em outro favor quando você faz um favor, porque isso não agrada a Deus. Faz de coração, faz sem esperar nada em troca, sabe? É aquela coisa, dá com a mão e que a outra você esconde, né? Para a outra não querer receber o troco, a troca. Então, nada faça por interesse próprio. Eu não sei se em algum momento da vida você fez algo e depois você achou que a pessoa deveria retribuir com outro favor. Não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus a gente só tem que servir, pronto, e agradecer por Deus nos fazer servo e nada mais. É ser instrumento, porque quando a gente está servindo ao nosso próximo, a gente está servindo ao próprio Deus, não é? Essa é a nossa linha de pensamento no Evangelho. Servir ao próximo é servir ao próprio Deus. Então, a gente tem que servir com amor e gratidão, amém? E ele diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Sempre, tudo que a gente fizer, né, debaixo do céu, diante dos homens e diante de Deus, a gente faça se interessando pelos problemas dos outros também, né? Em ajudar os outros, não só os nossos próprios interesses. Porque tem pessoas que só ajudam quando elas, de alguma maneira, são beneficiadas. Quando não há algum tipo de benefício, as pessoas não querem ajudar. Então, isso não é ajuda, isso é uma troca. Isso é um escambo, né? Como se diz. Mas a verdadeira ajuda é aquela que você faz sem ter interesse. Você faz por amor, você faz porque quer fazer o bem, não porque tem algum interesse na sua ajuda, amém? Não faça nada para aparecer, não faça nada para ganhar mídia, não faça nada para ganhar likes, sabe? Faz para abençoar a vida do próximo. Porque é quando você abençoa alguém, Deus ele te abençoa grandemente, amém? Existe uma bondade de Deus nisso, sabe? É uma colheita. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se você faz o bem hoje, amanhã, quando você precisar de um favor, de um bem, Deus ele vai prover. Por quê? Porque lá no livrinho da vida está escrito o bem que você fez a alguém um dia. E Deus ele não se esquece daquilo que a gente faz no nome dele, daquilo que a gente faz por amor a ele, amém? E no versículo 5 diz assim, do capítulo 2 de Filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Eita, irmão. Pensar como Jesus, às vezes dá tanta dor de cabeça em muita gente. Por quê? Pensar como Jesus pensava vai de encontro a toda maneira que a gente pensa hoje. Vai de encontro ao nosso egoísmo, vai de encontro ao nosso orgulho, vai de encontro às nossas verdades, não é? Então, os pensamentos de Jesus não são como os nossos. O pensamento de Jesus estão além dos nossos pensamentos, porque Jesus ele sabe de tudo sobre nós e ele sabe de tudo que nos aguarda no futuro. Essa é a diferença. Então, tudo o que ele faz é perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o que é bom para a gente daqui a 10, 20, 50 anos, e a gente não sabe o que é bom para a gente daqui a 1 minuto. Amém? Então, que a gente tenha o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Aí eu vou ler para vocês o que Paulo fala sobre o pensar sobre Cristo, né? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano, né? A gente sabe que Jesus, ele veio a essa terra, nasceu de Maria, né? A mãe de Jesus. Ele veio da maneira mais simples, da maneira mais pobre que podia acontecer. Jesus nasceu num local onde ficavam cavalos, né? Burrinhos, onde ficavam animais, e foi colocado em uma manjedoura, num berço improvisado ali, para poder ficar ali acolhido, né? Então, ele nasceu no lugar, no estábulo, né? Onde tinham cavalos. Então, Jesus veio de uma maneira muito simples. Ele não veio num berço de ouro, ele não nasceu num palácio, ele não teve boas roupas, ele não teve mordomos a seu favor, não. Jesus só tinha a mãe, o pai,
E o Pai do céu que estava cuidando dele, amém? E ele veio dessa maneira simples, para ser uma pessoa simples e provar para o mundo que ser simples também agrada a Deus, que ser simples pode fazer a vontade de Deus, né? Porque a nossa vida não se baseia naquilo que temos, mas naquilo que somos em Deus, amém? E ele deixou toda a sua glória, como diz aqui, né? E tomou essa natureza de homem, de servo, e viveu a vida comum de um ser humano, porque Jesus, ele tinha sentimentos. Jesus teve um momento que ele chorou, Jesus teve um momento que ele se irritou, Jesus teve um momento que ele teve misericórdia, né? Ele se sensibilizou com o sofrimento dos outros, com as enfermidades dos outros, quando alguém estava escravizado por demônios. Jesus, ele teve uma vida comum de um homem, ele sentiu como um homem. Mas a glória de Jesus é que ele nunca pecou. Apesar de estar na natureza humana, ele venceu a natureza humana porque ele nunca pecou, né? E aí a gente tem que dar glória porque ele fez o serviço dele completo, sem falha, sem mancha, e agradou a Deus. E por isso hoje nós temos salvação. Então Jesus, ele foi humilde, né? Jesus deixou a sua glória e se tornou um homem pobre aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Não foi uma morte qualquer. Foi uma morte maldita, né? Foi uma morte que era a pior morte, que era a morte ali de pessoas desobedientes na sociedade, de ladrões, né? De homens perversos. Jesus tomou esse meu lugar e o seu lugar naquela cruz. Não foi qualquer morte. Foi uma morte de cruz, foi uma morte maldita, né? Foi uma morte humilhante. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, aleluia. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. O nome de Jesus tem poder, amém? Não há nome poderoso como o nome de Jesus. Essa é a honra que ele recebeu por obedecer o Pai até a morte, morte de cruz. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que todos têm que honrar, que todos têm que louvar, que todos têm que se ajoelhar, porque ele é o Filho de Deus e ele cumpriu a missão, a vontade do Pai. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia. Queridos, todo joelho vai cair por terra, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, sabe? Todos vão se ajoelhar diante de Jesus. Glória a Deus, porque essa homenagem que o Pai dá para ele, porque ele foi obediente, porque ele enfrentou a morte, porque ele confiou no Pai, aleluia. Todas as criaturas no céu, né? Todas as criaturas, anjos, arcanjos, querubins, aves, todas as criaturas no céu, glória a Deus. E na terra, todos da terra, viu? Todos vão cair de joelhos diante do Senhor. E no mundo dos mortos, caiam de joelhos. Aleluia. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou declarando aqui que o Senhor, aleluia, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do céu. Ele é o Deus poderoso, aleluia. É o Senhor que um dia se tornou homem e veio e viveu entre os homens. E Ele foi humilde, Ele foi servo, sabe? Quantas vezes quiseram matar Jesus? Quantas vezes blasfemaram contra Jesus? Quantas vezes queriam apedrejá-lo? Quantas vezes queriam torturá-lo? Aleluia. Mas ele se manteve ali humilde. Ele se manteve como um cordeiro em meio de lobos. Ele se manteve fiel ao Senhor, fiel à sua missão, que seria de levar sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, todas as nossas enfermidades sobre si. Aleluia. Sem reclamar. Porque em parte nenhuma da Bíblia a gente vê Jesus reclamando da sua missão. E como homem, ele foi fiel ao Senhor até a morte, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é por isso que a gente glorifica Jesus. Porque nunca houve, nem nunca haverá outro homem como Jesus nessa terra, que fez o que ele fez por amor a mim e por amor a você.
sabe? E por isso o Pai lhe dá honra, e por isso o Pai lhe dá poder, e por isso o Pai lhe glorifica, porque ele cumpriu a sua missão sem retroceder, sem reclamar, sendo fiel. Glória ao nome do Senhor. Então, que a gente possa aprender com Jesus a ser fiel também, a ser humilde como ele foi. Amém? Sabe, a suportar o sofrimento, apresentando ao Pai. Porque a Bíblia diz que Jesus orava todo o tempo, queridos. Porque para aguentar o que ele aguentou, suportar o que ele suportou como homem, sem poder agir como Deus, né? Ele tinha mesmo era que orar, pedir força a Deus, pedir graça, sabedoria, direcionamento ao Pai. Aleluia. E o Pai tudo lhe ouvia, e o Pai tudo lhe concedia, porque ele se colocou no lugar de servo. Servo de Deus, servo dos homens. O Senhor veio servir a humanidade, curando, batizando, né? Expulsando demônios, libertando. Ele se fez servo e ele se fez mártir por mim e por você, né? Mas a Bíblia diz que o terceiro dia ele ressuscitou. E agora está à destra do Pai, recebendo honras e glórias de todo que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que seja glorificado o nome do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, porque Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor da minha família, Ele é o meu Senhor. Que Ele seja o teu Senhor. Que você aprenda com Jesus a ser humilde, que você aprenda com Jesus a ser servo. Não é nada sobre nós, queridos. Não é nada sobre a nossa inteligência. Não é nada sobre a nossa aparência. Não é nada sobre o que nós pensamos, o que nós planejamos. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Deus. É tudo sobre a sua obra. É tudo sobre a salvação que Ele nos deu. Aleluia. Não é nada sobre tudo que está nessa terra. É sobre tudo que vem de Deus. É sobre tudo que vem do alto. É tudo sobre Ele, é para Ele, é por meio dEle, é para a glória dEle, amém? Então a gente não pode se calar, a gente tem que dizer que Jesus é, a gente tem que Jesus Ele sempre será, que Ele foi, Ele é eterno, aleluia. Que sejamos humildes como Ele foi, que possamos suportar o peso da nossa cruz, né? Que a gente possa dar glória ao Senhor, que a gente possa ser bondoso, ser misericordioso, aleluia, começando pela nossa casa. Precisamos ser misericordiosos com a nossa família, com os nossos e também com aqueles que chegam até nós. A gente precisa ajudar, a gente precisa mostrar que Jesus é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode mudar histórias, amém? Faça com amor, faça com dedicação, que Deus lá do céu, Ele está registrando suas ações. E aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então tem cuidado com o que você planta. Se você planta desunião, se você planta discórdia, né? Se você planta violência, se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins no futuro, querido. Se é que você vai ter um futuro, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e aprender com Jesus. Eu aprendo nessa palavra que eu preciso ser humilde e preciso ser obediente até a morte ao Senhor, né? Não importa o que aconteça, as circunstâncias, mas a gente precisa ser fiel e ser humilde na presença do Senhor. Reconhecer que sem Ele a gente não é nada, a gente não faz nada. Sem a direção de Deus, a gente faz tudo errado. Sem a direção de Deus, né, a gente entra no caminho muitas vezes sem volta. Mas que o Espírito Santo de Deus aí fale ao teu coração, que você entenda que Jesus, Ele deixou a sua glória por você, que Ele se esvaziou de Deus para se tornar homem por você, sabe? Que Ele passou muitas dificuldades nessa terra por amor a você, por amor a mim. E a gente não pode achar que isso é uma coisa normal, a gente não pode banalizar o que Jesus passou, o que Jesus sofreu, sabe? A gente tem que glorificar o nome dele. Você já pensou morrer numa morte de cruz, numa morte maldita, sendo justo, estando limpo, sem pecado, sem ter feito mal algum, queridos? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. A gente não pode banalizar o sacrifício de Jesus. A gente tem que sentir o sofrimento que Ele sentiu. A gente tem que sentir o que Ele sentiu, sabe? A gente tem que sentir amor pela humanidade.
Então, essa palavra que eu deixo para a meditação de vocês, porque ela falou muito ao meu coração. Eu peço muito a Deus para que eu seja serva, mas não a serva de boca. Não a serva para aparecer para os pastores ou para pessoas influentes, não. Que eu seja uma serva humilde na presença do Senhor, que eu ajude aquele que precisa, dentro das minhas possibilidades, que o Senhor me dê possibilidades, né, condições de ajudar, e que eu me coloque no lugar do ajudador, que eu seja um bom samaritano, né, como aquele homem, a Bíblia diz que passou um sacerdote, passou cristão, passou pessoas que tinham orientações, né, eclesiásticas, orientações pela palavra, e viram aquele homem ali na estrada todo arrebentado, que tinha apanhado e tinha sido jogado ali, passaram e não fizeram nada. Mas a quem ninguém dava crédito, né? Um samaritano que não se dava com os judeus, e aquele homem que estava ferido era um judeu. O samaritano foi, pegou ele, limpou as feridas dele, deixou ele lá numa pensão, pagou as diárias, pagou alguém para cuidar dele, não é? Para que aquele homem se restabelecesse. Ninguém viu a ação daquele homem. Ele fez por amor, ele fez por misericórdia, mas o Deus que tudo vê, registrou a ação dele, está na Bíblia até hoje, para que todos saibam que todos nós precisamos ser misericordiosos, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. A gente tem que fazer a vontade de Deus. A gente tem que se colocar no lugar de Cristo. O que Cristo faria se visse uma pessoa precisando da sua ajuda e você podendo ajudar e não ajudar? Claro que Jesus o ajudaria. Então a gente tem que ter o mesmo pensamento de Jesus, como eu li hoje para vocês, né? Tendo o mesmo pensamento de Jesus, ter um pensamento de humildade, de bondade, né? De fidelidade a Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teu trabalho, a igreja que você faz parte, que você seja um servo, que você não dê trabalho, mas que você seja um servo, sabe? Esteja disponível para ajudar na igreja, ajudar seus irmãos, porque Deus se agrada quando a gente se coloca no lugar de servo, amém? E Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu amo todos vocês em Jesus, amém.